quiseram dar sentido às coisas que existem na Terra. Mas houve um princípio, um começo, e haverá um dia um fim. No começo, a Terra era vazia e escura, havia terra e abismo. E o Espírito de Deus se pairava sobre as águas. E houve uma construção do mundo através de palavras, através do poder, que muitos ainda nesse tempo duvidam. Procura na Bíblia, outros procuram em coisas do mundo, sentido, ciência, comparações, narrações, mas no sentido de tudo, o princípio de tudo. Se houve um céu, houve uma terra. Também houve um firmamento. Houve planos, projetos, decisões. Houve guerra até no céu. Razão de que tudo foi existente por um homem só, por um poder, por uma ação espiritual. Tudo na Terra é físico, formado, constituído, mas por uma voz, por uma palavra. Que haja luz entre meio às trevas, que haja animais entre meio à grama e a terra, que haja peixes entre os mares, rios e também nascentes, que haja o poder de Deus tremendamente na constituição do homem. Retirai do pó da terra e dei a sopro de vida. E assim foi constituído o homem. Razão do amor de Deus. Deus deu ao homem sabedoria, conhecimento, entendimento. Te deu também o mais das coisas, um espírito, aonde o homem pudesse um dia voltar para a presença do seu Criador. Houve pecado, houve crueldade, houve a primeira morte. Teve uma árvore da vida e uma árvore da ciência do bem e do mal. Houve conhecimento, mas um conhecimento perdido, pois o homem entrou nele o pecado. E houve morte, houve vida dolorosa, houve dois homens, Deus e Jesus, e ainda há no tempo de hoje até para sempre. Formou o homem e a mulher, deu a eles poder sobre os animais, criou os céus, criou o universo, a humanidade aonde vemos. Houve-se pecado através das más escolhas. Entendemos o propósito de Deus em tudo isso. Deus já sabia que o homem pecaria. Deus já sabia que o homem haveria de se corromper, pois o homem mesmo, ele se corrompeu e não aceitou que a culpa fosse dele, pois a culpa estava sobre ele, pois o pecado de um homem saiu por outro homem. Um homem só pagou por um próprio homem. E se houve um céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém, um novo jardim do Éden. Não, um novo não. Desceu o jardim do Éden, a criação perfeita de Deus. O homem já não era mais corruptível, dono de si mesmo, pois nele havia um dono chamado Deus, chamado Jesus,
conduzido pelo Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, dando-te inteligência, sabedoria nas coisas espirituais, te dando convicção do poder de Deus. Nele houve, ele aprendeu, constituiu-lhes a palavra de Deus. Fizeram-se 2 livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ensinando a conhecer sobre Deus, quem era Deus, da onde vinha Deus, o seu poder, o seu amor, a sua justiça e a sua lei. Nele houve o nascimento de um homem que mudaria a história de todos nós. Constituiu-se o caminho do homem para a morada do reino dos céus. Uma nova vida, um novo caminho, uma nova constituição. Abriu-se uma porta para a eternidade, aonde o homem teria que lutar por ela, orando, jejuando, cumprindo-se a lei aonde o qual Jesus deixou. Deus sobre todas as coisas e amar, assim semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Houve-se então o nascimento de um novo homem, aquele que já era antes corrupto, cheio do pecado. Agora já não tinha mais a corrupção em seu coração. Havia ali um desejo de salvação, havia ali um desejo de buscar a Deus, de estar próximo de Deus, ter os seus ensinamentos, buscar um lugar, se unirem em uma casa, chamada casa de oração, orar uns pelos outros, orar por si mesmo, orar pela tua família, designado em entendimento e ensinamento, construído pela força de Deus, pelo poder de Deus, pois havia um jardim te esperando, havia uma nova casa te esperando, pois a caminhada para o jardim era longa. Não tem tempo determinado ao chegar ao jardim, mas um dia vai encontrar novamente o seu Criador, o quem o criou.